enfrentando desafios. Andar pela fé é andar em vitória. Por isso que Deus colocou no meu coração essa palavra, enfrentando desafios em andar pela fé. Porque nós podemos saber tudo de fé. Você pode já ter lido a palavra de Deus inúmeras vezes. Você pode ter já lido a Bíblia 1, 2, 3 vezes. Você frequenta a igreja. Você até dizima, oferta. Você é líder de célula. Você frequenta uma célula. E de repente nós falamos tanto de fé. Nós cantamos tanto sobre a fé. Então, quando você crê, quando você tem a convicção da fé, não apenas sabe da fé, mas você tem convicção, com certeza a sua vida ela mudará radicalmente para melhor. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, escrevendo ao 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É o texto básico desta mensagem, tão curto, mas que o apóstolo Paulo nos dá uma direção tão forte. E aqui nesse texto eu entendo que é uma afirmação de fé. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? Eu preciso andar pela fé e não pelo que eu vejo. Aqui está o segredo, preste atenção. É você sair do mundo natural e entrar no mundo sobrenatural. Por isso que a palavra é sobrenatural, está acima do natural. E nós falamos muitas vezes sobre sobrenaturais e esquecemos e às vezes perdemos a dimensão do que a fé tem de importância na nossa vida. O que a fé tem de importância nas nossas tomadas de decisões. Como é importante você entender que o homem natural, ele anda pelo que ele vê, ele reage. Nós, em geral, nós reagimos por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos. A nossa vida, ela tem, o nosso corpo humano tem duas portas de entrada. Primeiramente são os seus olhos, em segundo lugar, os seus ouvidos. A nossa vida ela é pautada, ela é regida, você anda, você caminha, você toma decisões pelo que você ouve, pelo que você vê. Alguns enxergam mais, outros enxergam menos. Eu não estou falando de lente, de óculos, eu estou falando de mentalidade. Preste atenção, porque se você entender essa palavra de hoje, muita coisa vai mudar na sua maneira de ser. Você sair daqui hoje disposto e dizendo, eu jamais vou andar com os meus olhos naturais, mas eu vou andar pelos meus olhos espirituais. Parece ser uma coisa simples, mas não é. Por que que não é? Porque humanamente os nossos olhos carnais, físicos, nós aprendemos desde pequenos a identificar as coisas com os nossos olhos naturais. Então, um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, é quase que natural que ele vai tomar decisões, ele vai andar, ele vai realizar coisas pelo que ele vê e pelo que ele está ouvindo. Mas o homem espiritual é aquele que anda e toma decisões não apenas pelo que ele vê ou pelo que ele ouve, mas pela fé. Diga assim, Senhor Jesus, que os meus olhos espirituais se abram nesta manhã. Eu olho e percebo que quando a Bíblia fala de homem natural, o apóstolo Paulo foi um homem dos que mais desenvolveu esse tema na Bíblia. Parece que ele fez um tratado teológico a respeito do andar na fé e o andar no Espírito. Houve um tempo em que ele escreveu para uma das igrejas, dizendo assim, eu não posso escrever para vocês como espirituais, mas como naturais. Porque houve uma época na igreja em Coríntio que realmente a igreja só andava pelo natural. Eles estavam no nível natural que Paulo chama carnal.
E Paulo vai dizer, aquilo que você faz pela carne, pelo que os seus olhos conduzem, é um homem natural, mas existe um nível mais elevado, existe um nível mais nobre, que se chama sobrenatural. O que os nossos olhos naturais provocam em nós? Eu vou citar aqui alguns olhares. Primeiro, os nossos olhos, eles podem identificar de imediato o medo. Quando os seus olhos enxergarem alguma coisa de perigo ou de insegurança, ele vai te levar naturalmente a um andar de medo. Muita gente com medo do Covid, com medo do desemprego, com medo do comunismo, preste atenção, com medo do que vai acontecer na política, o que vai acontecer na sua casa. Muita gente com medo do que vai acontecer no seu casamento, com os seus filhos. Quando nós temos um olhar humano, natural, sem ser sobrenatural, então muitas das situações que te rodeiam vão te levar a uma situação de medo, de pânico. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Muita gente está muito mais enferma do que o Covid. Muita gente está tomada de medo. Um medo absurdo de todas as coisas. Veja, porque está olhando no natural. Segundo olhar, pessoas que olham pelo natural sempre têm a tendência, na maioria das vezes, de olhar e saber e andar pelas coisas pequenas. Coisas pequenas, porque você está olhando para as suas possibilidades, para as suas limitações. Então, as tomadas de decisões sempre são pequenas. Você sonha com uma pequena casa, com um pequeno carro, com um carro humilde. Você sonha com uma pequena viagem, porque você está baseando as suas decisões pelo olhar das suas necessidades e das suas possibilidades. Então, normalmente, você vai ter uma ação, uma atitude que será pequena e jamais grandiosa. Um outro olhar, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, um olhar humano, nós temos um olhar em geral de derrota. Quanta gente antes de ir para a batalha já está derrotado, não vou conseguir, não vai dar certo. Eu não vou nem tentar porque eu sei que eu vou perder. Olha, existe uma vaga e tem 1 milhão de pessoas nessa vaga, concorrendo a essa vaga nesse concurso. Eu não vou conseguir. 1 milhão de pessoas, ele olha para as suas possibilidades, ele olha para a sua capacidade e ele vai enxergar que, na verdade, ele não pode, ele já entra derrotado em qualquer situação. Quando você olha com os seus olhos naturais. Um outro olhar aqui é um olhar pessimista. Conhece gente pessimista? Não vai dar certo. Olha, a economia está indo de mal a pior. Tem gente que é bombardeado pela mídia. E deixa eu fazer aqui um parênteses para você. Tem muita gente tomando atitudes e tendo pensamentos baseados em noticiários. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que está bombardeada com informações só negativas, destrutivas, de todas as áreas, e que estão tomadas de pessimismo. Não vai dar certo, a vacina não vai chegar, as pessoas não vão ser vacinadas, e a segunda dose não chega, os insumos não chegam, agora o roubo disso, o desvio daquilo, e começa a te bombardear e te leva a uma mentalidade de pessimismo. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Cuidado com o que você recebe de informações. Cuidado com o que você está vendo. Eu não estou falando jamais para você viver uma vida alienada do mundo, não. Nós temos que estar conscientes da realidade, mas cuidado com a realidade que estão te passando, que nem toda ela é verdadeira. Eu tenho que alertar você porque tem muita gente cristã vivendo um momento de pessimismo, porque está bombardeado. Meu irmão, é gente que você liga a televisão, é sangue de todo lado. Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que ao homem parece ser direito, mas ao cabo
dá em caminhos de morte. Muitas vezes, quando você olha e anda pelo natural, você está andando num caminho que parece que é certo, parece ser direito. Você está sendo induzido a um caminho, mas no final será um caminho de morte. Tem que tomar cuidado, ter discernimento e sabedoria. Mas olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 55, 8 e 9. Olha a profundidade desse texto. Porque os meus pensamentos, Deus falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Diga assim: existe um caminho muito melhor, muito mais alto do que os meus caminhos. São os caminhos de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 nos diz o autor: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que, se não vem, diga assim: eu preciso andar pela fé. A fé, ela traz sobre nós algo invisível. Por isso que o apóstolo Paulo, ele faz uma teologia a respeito de fé, porque é um homem que andou muito pela carne, é um homem que andou muito pelos olhos naturais, mas quando ele entrega a vida dele para Jesus, ele começa a andar numa nova dimensão. Efésios capítulo 6, Paulo vai ter essa dimensão tão clara que ele vai dizer assim: a nossa luta, o nosso caminhar, a nossa guerra, a nossa batalha diária, ela não é, olha o que Paulo diz, não é contra a carne nem contra o sangue, ela não é com o homem natural. Eu tenho que tirar os meus olhos do homem, eu tenho que tirar os meus olhos daquilo que é humano, porque a nossa luta é contra principados e potestades dominadoras desse mundo. Paulo está dizendo: existe algo espiritual acontecendo que vocês têm que abrir os olhos, vocês têm que enxergar e andar por esta fé. Houve na história bíblica, certa vez, um homem chamado Moisés, que você conhece tanto. E eu amo a história de Moisés, porque Moisés, ele viveu 3 etapas na sua vida, 3 tempos de 40 anos cada um. Ele vai morrer com 120 anos, mas foi um homem que andou pela fé. Meu irmão, 80 anos da vida dele, dos 120, 80 anos, ele andou pela fé no deserto. 80 anos dependendo de Deus. Preste atenção. É interessante demais, porque chega um ponto em que Moisés liberta a nação de Israel, e quando ele liberta, eles vão andando e fugindo do Egito. Atrás dele vem Faraó, o seu exército furioso, meu irmão, e à frente deles tinha o mar. Olha as dificuldades humanas. Os olhos de Moisés e de quase 3 milhões de pessoas que estavam com ele, estavam contemplando diante deles uma dificuldade, uma impossibilidade, atrás deles os inimigos. Existem horas na sua vida, na minha vida, em que você também vai se deparar à sua frente com as impossibilidades e atrás de você vindo os inimigos. O que fazer? E aqui vem a grande resposta. Quando Moisés olhou para Deus e falou com Deus, Deus disse apenas uma coisa para Moisés: marche, ande. Como andar? Há uma impossibilidade. Deus não estava dizendo: se entregue e morra, eles vão acabar conosco. Não, Deus está dizendo: olhe para frente e ande, marche. Marchar aqui significa andar com determinação. Eu ando consciente de que o meu Deus vai me fazer andar no sobrenatural. Segundo exemplo aqui, eu olho e vejo Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. E é interessante essa história, porque
é uma situação que nenhum de nós aqui gostaria de viver. E aqui nos diz o texto que Ezequiel foi levado num vale cheio de mortos, de ossos sequíssimos. A visão dele humana foi um exército morto de um caos de mortandade. E Deus levou Ezequiel a enxergar pela fé que aqueles ossos poderiam se tornar vivos. Por isso que quando questionado, Ezequiel, você crê que isto pode reviver? Ele vai olhar para Deus e vai dizer assim, Deus, tu o sabes. Então profetiza. A palavra de Deus que foi diferente de Moisés. Moisés recebeu uma ordem de Deus dizendo, marche, diga ao meu povo que marche, ande em determinação. Para Ezequiel Deus já disse diferente. Para Ezequiel Deus disse assim, profetiza. De um lado Moisés está dizendo, vamos ter atitude física de andar. Do outro lado, Ezequiel está dizendo, Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, fale, profetize. E eu quero juntar essas duas coisas aqui para você, para te ensinar e dizer para você, não há vitória na vida cristã se você não andar pela fé e você não declarar coisas pela fé. É interessante porque aquilo que nós falamos acontece. Há poder nas suas palavras. Por isso que o negativo, o pessimista, aquele que é derrotado, ele tem a habilidade sempre de falar coisas, ele pronuncia coisas que não procedem. Nós temos que aprender a andar pela fé e a falar as coisas pela fé. É você encontrar com um desempregado e alguém diz assim, se for com os olhos naturais, e aí está desempregado? Rapaz, se conforma, tem uma turma de desempregados que você não tem nem ideia. O homem que anda pela fé encontra alguém desempregado e fala assim, olha, acalma que eu vou orar por você, porque Deus vai abrir um sobrenatural para você. Aprenda a não olhar as coisas e receber as coisas simplesmente com os ouvidos naturais, olhos naturais. Não, dá uma palavra de fé. Eu tenho que liberar a palavra de fé naquilo que eu creio. Então eu vou marchar porque eu creio, eu vou falar para que os ossos eles se tornem em pessoas, seres viventes, porque eu creio naquilo que eu falo. Terceira e última experiência é quando Pedro está no barco. Pedro está no barco com 11 discípulos e Jesus Cristo se aproxima deles e Jesus chama para que eles vão ao encontro dele. Jesus vai falar o seguinte, não marche. Não, Jesus não vai falar, profetiza Pedro. Não, Jesus vai dizer assim, venha, vem. Só uma palavra Jesus libera, vem. É como se tivessem 3 tábuas entre o barco e Jesus. A primeira tábua é o V. A segunda tábua é o E. A terceira tábua é o M. Vem. Enquanto Pedro caminhou pela fé, enquanto ele foi olhando com os olhos espirituais, estava indo tudo bem. Mas na hora que ele desviou o olhar da fé, e ele perdeu o olhar espiritual, e ele entrou no olhar natural, quando ele olha para o vento, preste atenção, é uma atitude que ela é muito repentina, como que o diabo quer desviar o seu olhar da fé, e te levar a olhar para o natural. Quando ele desviou o olhar, e ele começou a ver as ondas altas, ele começou a ouvir o barulho dos ventos, quando ele teve a percepção humana apenas, ele afundou. Quando você anda pela fé, Jesus disse para ele, vem. Quando você anda pela fé, você pode ter certeza que com Deus você pode todas as coisas. Andar pela fé é jamais ter olhos de mas de ousadia. Andar pela fé é não ter olhos de pequenas coisas, mas de grandes coisas. Sonhe com coisas grandes. Pense grande. Andar pela fé é não ter olhos de derrota ou de pessimismo.
Andar pela fé e enfrentar os desafios, e o maior desafio na vida cristã é você andar pela fé. Como é comum nós encontrarmos pessoas que estão nas cadeiras das igrejas, que na hora do dia a dia, lá no trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua empresa, quando você vai tomar uma atitude, tomar uma decisão, você toma essas decisões com os olhos naturais. Creia. A fé é a habilidade de você crer que além das suas possibilidades, além das suas limitações, além das suas capacidades, além do seu potencial, existe um Deus que está te dizendo nesta manhã: olhe o seu casamento com os olhos da fé. Profetize casamento abençoado. Olhe as tuas finanças com o olhar da fé. Se as coisas não estão indo tão bem como você espera, não desista, mas marche e creia. Talvez o seu filho se afastou do evangelho, talvez a sua filha se perdeu no meio do caminho. Não desista. Talvez você orou tanto por alguém para entregar o coração para Jesus, essa pessoa ficou firme na fé, firme na célula durante um tempo, e com essa pandemia toda essa pessoa se esfriou, se afastou, e você desistiu dela. Não desista, creia pela fé que essa pessoa ainda voltará. E quando alguém olhar para você e dizer assim: olha, e aí, já está vivendo uma vida de sucesso? Aprenda a liberar com a sua boca palavras de bênção. Fala: ainda não, mas eu vou chegar lá. E aí, você está doente, né? Estou doente. E aí? Fala: eu estou doente ainda, porque eu vou ficar curado. E aí, aquele negócio da casa saiu, né? Porque às vezes tem pessoas que querem cutucar você. Saiu. Aí você fala: ainda não, mas vai sair. E o casamento, nessa pandemia, como é que vai? Olha, ainda não saiu, mas vai sair. Aí alguém olha para você que está aí com seus 40, 45, 50 anos, solteirona. E alguém olha assim para brincar com você, né? Que tem gente que é maldosa, viu? Fala: e aí, já casou? Ele sabe que você está solteira. Você fala assim: olha, ainda não, mas Deus está providenciando. Isso é andar pela fé. Já foi para o exterior viajar? Ele sabe que você nunca saiu nem do estado de São Paulo. Aí você fala: ainda não, mas já estou tirando meu passaporte. Você percebe que a sua palavra, a sua boca, ela vai emitir o que está dentro do seu coração, e dentro do seu coração tem que estar cheio de fé. Eu vou melhorar meu casamento, eu vou melhorar meu relacionamento com os meus filhos, eu vou melhorar na minha célula, a minha empresa vai melhorar, o meu trabalho vai melhorar. De alguma maneira você tem que começar a exercer a fé. Por isso que andar pela fé é você praticar a sua fé. Porque é pela fé que nós vivemos. Sabe por quê? Porque nós temos fé. Saia daqui marchando pela fé. Não importa o tamanho do problema pela frente, não importa o tamanho e o volume dos inimigos, o que importa é que você tem uma palavra, e com essa palavra você tem que marchar. A tua casa será melhor, o teu salário será melhor, a tua vida será melhor, os teus sonhos serão alcançados. Meu irmão, sai da mesmice do olhar humano, entra na dimensão do sobrenatural. Simplesmente marche, simplesmente profetize, simplesmente vem para o milagre, vem para o sobrenatural. Saia do natural que é aqui embaixo e suba para o sobrenatural.